Bom dia, meu povo, meus amigos, que Deus abençoe o seu dia de forma extraordinária. Estamos aqui com cartas de Deus para você, gotas de graça do poço do amor de Deus. Hoje, um dia nublado, parece que vai chover, né? Mas eu tenho certeza que de fato o que Deus quer que chova na sua vida é graça sobre graça, é bondade, é o amor dele, são as bênçãos dele. E eu tenho algo no meu coração para compartilhar com você, aqui duas coisas. E já adiantando, eu quero ir lá para 2 Coríntios, no capítulo 5, vamos ver a carta de Deus para nós aqui, 2 Coríntios capítulo 5, depois compartilhe essa live com seus amigos, tá? Depois você pode estar clicando no aviãozinho, né? Depois que você assistir, gostou? Então compartilhe, né? De graça recebei e de graça dai. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp também. E é isso, né? Deus nos chamou para proclamarmos, né? Como propagadores. Olha só, 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus amigos, essa é uma palavra muito poderosa, porque aqui está a essência do Evangelho, aqui está a essência do resgate de Deus para nós, aqui está a essência da nossa redenção, aqui está o cerne da obra redentiva de Deus na nossa vida. Está dizendo aqui, aquele que não conheceu o pecado, falando de quem? De Cristo, o Senhor Jesus. Você sabe que ele veio, ele nasceu de uma virgem lá em Nazaré e cresceu e ele não pecou. E só para você ter ideia, o Senhor Jesus, como Cordeiro, como João Batista fala, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado de Deus, ele fala isso, quer dizer, o Cordeiro sem mácula, sem mancha, o Cordeiro perfeito. E quando ele faz essa declaração, é porque exatamente o Senhor Jesus, como eu disse, ele nasceu de uma virgem, e o Senhor Jesus não nasceu como resultado de uma relação entre um homem e uma mulher. Você sabe, Maria estava noiva de José, foi quando então o anjo apareceu para ela e disse que ela iria conceber pelo Espírito Santo. E depois o anjo, em visão, sonho, falou para José, naquele tempo, né, a mulher, vamos dizer assim, uma situação dessa, o noivo iria rejeitá-la, só que e seria um problema maior, porque como ela estaria grávida e, vamos dizer, se o José a rejeita e ela aparece grávida, ela seria apedrejada naqueles dias, era algo terrível, né? E então, em visão, em sonhos ali, o anjo aparece para José e fala para ele o que estava acontecendo, que era uma obra de Deus na vida de Maria e que ele então cuidasse dela. E ele então casou e não teve relações íntimas, sexuais com Maria até Jesus nascer, né? Claro que depois que Jesus nasceu, eles tiveram a intimidade de homem e mulher e vieram vários filhos, né? Tiveram ali pelo menos 3 homens, ou mais 3 filhos e mais 2 filhas, pelo menos é o que diz a palavra de Deus, né? Cita-lhe o nome dos 3 irmãos de Jesus e também fala das suas irmãs. Então, no mínimo aí Jesus teve mais 5 irmãos, mas isso, vamos dizer, biologicamente. Porém, o Senhor Jesus foi diferente, porque ele não foi concebido da semente do homem. Isso que eu quero que você entenda. Não foi concebido da semente do homem, ou melhor, não há contaminação. O Senhor Jesus, de fato, ele é o Cordeiro imaculado de Deus, não tem contaminação. Por isso que está dizendo aqui, aquele que não conheceu pecado. Então o Senhor Jesus, ele não pecou, ele não tem contaminação, ele não tem pecado, ele não tem mancha, ele não tem mágoa. Aí diz que Deus o fez pecado por nós. Então Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Como assim, Macedo?
quando Jesus estava naquela cruz, o Senhor Jesus tomou ali os nossos pecados. Ou melhor, nós tínhamos uma dívida irreparável, uma dívida para com Deus, né? E essa dívida, essa exigência da justiça divina, ela recaiu sobre quem? Sobre Jesus. Então, quem pagou a nossa conta foi o Senhor Jesus, tá? Nós tínhamos uma conta para com o Pai, para com Deus e com a divindade, né? Para com Deus, e Jesus pagou esta conta, né? Jesus pagou esta conta. Então essa exigência da justiça divina foi caída sobre Jesus. Jesus foi punido no meu e no teu lugar. Deixa eu dizer algo para você. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, estava sobre ele ali o juízo divino recaiu sobre Jesus. Por isso que naquela hora o Senhor Jesus declarou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou lá em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Então naquele momento, na verdade, o Pai não conseguiu olhar para ele. Naquele momento, o Pai não conseguiu olhar para ele, porque sobre ele estava o nosso pecado. Sobre ele estava, o juízo. O juízo recaiu sobre ele. O juízo que era para cair sobre mim, sobre você, caiu sobre Jesus. Então o Senhor Jesus foi queimado pelo juízo divino. Eu quero dizer que quem matou Jesus não foi aqueles escravos. Você sabe que os ladrões também foram crucificados ali junto com Jesus, e no final da tarde daquele dia, daquela sexta-feira, os soldados vieram e mataram aqueles ladrões, os dois, à esquerda e à direita de Jesus. Mas quando chegou em Jesus, ele já estava morto. Sabe por quê? Porque Jesus, quem o matou, não foi os pregos, mas sim os nossos pecados. Ou melhor, o juízo divino caiu sobre ele, para que hoje eu e você pudéssemos estar justificados. Olá, bom dia, meu amigo Anderson. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, isso é muito poderoso. Isso aqui está o cerne do Evangelho, meus irmãos. Quando alguém entende isso aqui, essa pessoa entendeu de fato a questão da salvação, entendeu acerca do resgate de Deus, da redenção, entendeu acerca do que é o propósito e o verdadeiro amor de Deus. Aí fala: Deus o fez pecado por nós. Então, Deus puniu os nossos pecados nele, em Cristo, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Para que nele, em Jesus, hoje eu e você sejamos justiça de Deus, ou melhor, fôssemos justificados. Deixa eu explicar melhor isso para você. Lá no Velho Testamento, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas lá no Velho Testamento, em Levítico capítulo 4, tem capítulo 4, do 1 ao 4, também Levítico 1 fala sobre o holocausto, Levítico 4 fala sobre a oferta pelo pecado. Deixa eu explicar para você. Como é que funcionava? Funcionava o seguinte: o ofertante, ele trazia ali o animal e chegava diante do sacerdote, e o sacerdote fazia o quê? Ele examinava o animal, olhava se o animal era perfeito, conferia. Depois que conferia se o animal era um animal perfeito, o que ele fazia? Pegava ali a pessoa, estendia a mão, colocava sobre o animal, o ofertante, o pecador, vamos dizer assim, e então o que acontecia? Ali era algo simbólico, só que no mundo espiritual o que acontecia? A perfeição daquele animal passava para aquele ofertante, para aquele pecador, e o pecado daquele pecador passava para o animal. E aí em seguida, após esse ritual, após esse momento, esse evento, o sacerdote matava aquele animal, imolava aquele animal, derramava o sangue ali diante de Deus. Então aquele animal, ele era morto, percebe? Ele era morto no lugar daquela pessoa. Quem queria morrer, ou melhor, quem deveria morrer, era aquele ofertante, era aquele pecador, era aquela pessoa. Mas aí Deus providenciou essa forma para quê? Para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas não morressem, percebe? E aí então Deus aceitava o animal no lugar da pessoa. Então a pessoa trazia o animal, tinha que ser perfeito, e aí ele estendia a mão, e a perfeição do animal, a inocência, a beleza, a pureza daquele animal passava para aquela pessoa, e o pecado, a condenação daquela pessoa passava para o animal, e o animal era morto, e aquela pessoa era livre daquela culpa, daquele juízo,
e ela era justificada, quer dizer, ela voltava para casa livre, justificada por aquela oferta, entende? E lá se fazia, no capítulo 4 fala sobre a oferta pelo pecado, que fazia uma vez na vida por aquela pessoa, tá? Uma vez, isso para que nós entendamos hoje que uma vez que você aceita Jesus como Senhor e seu Salvador, você precisa, deve sempre estar ciente e convicto disso, e o próprio Espírito Santo vai testificar no seu coração que você é salvo, que você é perdoado e filho amado de Deus, amém? Agora, no capítulo 1 fala sobre os holocaustos que era realizado pela manhã e pela tarde, né? E o holocausto exatamente fala também no caso de que dessa manutenção sua de estar consciente do amor e do perdão de Deus, onde você precisa meditar na palavra, ler a Bíblia ali diariamente, orar, confessar quem você é em Cristo Jesus e declarar que você é a justiça de Deus em Cristo. Por quê? Porque estão vivendo num mundo pecador, num mundo mau, num mundo sujo, corrupto, imundo e contaminado, e você precisa sempre estar olhando para Cristo, sempre convicto e consciente ali de quem você é em Cristo, para que você não seja contaminado. Então, pela manhã e pela tarde se fazia o holocausto. Então, não sei que hora você quer fazer o teu devocional, mas tem o seu momento com Deus, o seu momento para que você possa estar guardado, protegido e crescendo na presença de Deus, saudável e livre de toda contaminação, de toda culpa. Amém? Que poderoso, meus irmãos, é muito poderosa essa palavra, é muito poderoso esse entendimento, sabe, esse entendimento de que de fato hoje nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, como está dizendo aqui, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, uma vez, cabalmente já se fez pecado, para que hoje eu e você sejamos justificados na presença de Deus. Aleluia, como é poderoso, amém? A outra coisa que eu quero dizer para você, né, estou até com essa camiseta aqui, ó, né? Não sei se você está vendo aí, ó, 7 coisas boas que talvez você não saiba, né? Esse aqui é um projeto do pastor Giles, ou melhor, projeto do Espírito Santo, né? Tem usado ele no nosso ministério para compartilhar, né? O pastor Giles, a partir de Goiânia, tem compartilhado essa visão, essa ideia por todo o Brasil, para nós propagarmos, divulgarmos a boa notícia do Evangelho. Exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? Essa boa notícia de que hoje nós somos a justiça de Deus em Cristo. Mas olha só, a palavra que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: Deus estava ouvindo hoje, né, pastor Francisco Vasco, e muito poderoso, ele falando sobre que nós iremos colher até aquilo que nós não semeamos, ou melhor, nós iremos entrar na colheita de outro. Isso fala de uma verdade do mundo espiritual. Nós estamos vivendo dias, queridos, aonde eu sei que há essa pandemia, todas essas privações, esses protocolos, né, esses decretos, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus não está presa, tá? Como Paulo mesmo fala, Paulo, quando estava preso lá na cadeia, né, ele fala assim que eu estou preso, né? Estou aqui algemado, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Eu quero te dizer que esse é um tempo onde as pessoas estão dentro de casa, estão aí né, recuadas, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Por isso eu quero encorajar você a propagar a palavra de Deus, a divulgar, a falar do amor de Deus, falar da bondade de Deus, falar de que de fato Deus as ama, né? Evangelho, o que significa evangelho? É a boa notícia, né? Evangelho quer dizer a boa notícia de Cristo, né? Evangelho do Senhor Jesus, é a boa notícia do Senhor Jesus. Inclusive, Deus tem colocado no meu coração, nesses próximos dias nós estaremos aqui fazendo uma série de lives, né? Nós temos falado aqui muito sobre a graça, né? Essa série de lives sobre gotas de graça. Tivemos uma série de lives sobre cartas de Deus para nós, agora já nessa segunda série que é gotas de graça, e Deus tem colocado no nosso coração agora uma nova série nos próximos dias. Deus vai trazer ao nosso coração aqui sobre o Espírito Santo, tá? E nós estaremos falando sobre o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo e a sua obra. Então, se prepare, tá? Fique aí na expectativa que breve estaremos trazendo aqui
lives sobre o Espírito Santo, falando sobre quem é o Espírito Santo e a obra dele na nossa vida. Vai ser poderoso. Por quê, queridos? Porque exatamente, às vezes você diz assim: Macedo, eu até gostaria de falar, de compartilhar, sabe? Mas eu me sinto tão incapaz, me sinto tão frágil, muito, sabe, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou uma pessoa, não tenho capacidade. Eu quero te dizer que quem capacita é o Senhor. O Espírito Santo, ele é quem capacita. O Espírito Santo é quem de fato nos ajuda, e de fato ele foi enviado exatamente para nos ajudar. O Senhor Jesus disse ali aos seus discípulos, no livro de Atos, ele fala assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aguardem a capacitação, aguardem o revestimento, aguardem o suporte para que vocês possam ir. Então eu quero te dizer que o Espírito Santo é esse suporte, o Espírito Santo é essa capacitação, o Espírito Santo é essa ajuda, tá? Para de fato nós podermos conseguir compartilhar, falar, divulgar. E eu quero te dizer, Deus vai te dar colheitas, tá? Colheitas, é poderoso isso, amigos e irmãos. Sabe, eu me lembro quando eu comecei no Evangelho, a andar com Cristo, né? Eu era um jovem saindo da adolescência para a juventude, e consegui levar alguns amigos, primos e etc., parentes, para as cultos, para as reuniões, e muitos deles não ficaram, né? Ficou ali a semente, sabe? Não permaneceram, mas ficou a semente. E o que acontece? O tempo foi passando e eles foram retornando. Quer dizer, hoje muitos deles, né, hoje são pastores, são, né, evangelistas, são cristãos abençoados, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e engraçado que eles estão frutificando em tantos outros lugares, né, e até em outros ministérios. E o que é isso? Quer dizer, uma semente que nós plantamos e eles estão frutificando, outras pessoas colheram. Como também hoje nós temos colhido colheitas de outras sementes, outras pessoas plantaram e nós hoje temos colhido, entende? Então isso é poderoso. Então eu quero te dizer: semeie, plante, né? Você diz: mas eu já semeei, já plantei, já falei do amor de Deus para algumas pessoas, alguns familiares, para algumas pessoas, e nada aconteceu. Eu quero dizer: não pense dessa forma, tá? Não pense dessa forma, a semente está lá, ok? E se não frutificar, eu quero te dizer, no seu tempo, perto de você, vai frutificar depois, em outro lugar, outra pessoa vai colher. Mas eu quero te dizer o seguinte: Deus te dará outras colheitas, tá bom? Deus te dará outras colheitas. Então, quem sabe até pessoas próximas a você aí, são colheitas, são sementes que foram plantadas e estão aí prontas para colher, e Deus quer te usar para colher. Esse é o tempo da colheita. Jesus disse assim: erguei os olhos, né, e vede, os campos estão brancos. Os campos estão brancos, chegou a hora da ceifa, chegou a hora da colheita. Esta é a hora, esse é o tempo. Então não pare, né? Aproveite aí. Hoje temos as redes sociais, né? Tem tantas formas de compartilhar, né? O tete a tete, converse, compartilhe, fale do amor de Deus. Então a palavra minha para você hoje é essa. Primeiro, está aí dizendo que nós hoje somos a justiça de Deus em Cristo, tá? E a segunda palavra é essa, que Deus te chamou para colher nesses dias. Então fale da palavra, colha, né? Lance aí o cutelo da colheita, né? Lance a palavra aí, que é essa espada que vai trazer a colheita na sua vida. Vidas serão resgatadas, e claro, este é um legado eterno que nós teremos diante do Senhor. Amém? Então quero orar com você, quero pedir que o Espírito Santo já esteja te fortalecendo, te capacitando, encorajando você e te dando graça, direções e ousadia para você colher a colheita que Deus já te deu, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, a Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é gracioso. Ó Deus, aqui a tua palavra fala, Pai, que aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus, ele se tornou pecado, ou melhor, o Senhor o fez pecado, ó Pai. O Senhor o condenou no nosso lugar, o Senhor o condenou como um pecador. Jesus não tinha pecado, Pai, mas o Senhor, Deus, o condenou como pecador, não porque ele praticou o pecado, mas o Senhor condenou o nosso pecado nele, Pai. Ó Deus, como aquele sacerdote imolava aquele animal,
ó Deus, que recebia ali, Pai, a culpa e o pecado daquele ofertante, ó Deus. Da mesma forma, Pai, o Senhor, ó Deus, executou o Senhor Jesus com o teu juízo, Pai, a tua justiça, que é, ó Deus, extraordinária. Ó Deus, a exigência da tua justiça consumiu o Senhor Jesus naquela cruz, Pai, para que eu e essa pessoa hoje, Pai, pudéssemos estar livres para fazermos a tua vontade, livres para te adorarmos, livres para compartilharmos o amor do Senhor, livres, ó Deus, para colhermos a colheita que o Senhor nos deu, Pai. E como está dizendo aqui, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, Pai. Hoje nós só somos alguma coisa por causa de Cristo. É por isso que Paulo fala: se tenho que me gloriar, eu me glorie no Senhor. Pai, hoje, se nós temos nos gloriar, nos vangloriar de alguma coisa, é Cristo. Cristo é a nossa glória, Cristo é a nossa vitória, Cristo de fato é tudo que nós temos. E nessa, ó Deus, manhã, eu quero orar, abençoar a vida de cada um desses amigos, desses irmãos, ó Deus, e que a unção, o poder do teu Espírito Santo, Pai, possa revestir essa pessoa, possa fluir agora. Espírito de Deus, unge agora o teu filho, Senhor, capacita o teu filho e a tua filha, Pai, para que possamos ir e propagar a boa notícia do Evangelho, para que possamos ir colher a colheita que o Senhor nos deu, Pai, porque nós sabemos que pouco tempo nos resta, Senhor. Sabemos que esse mundo jaz no maligno, Pai, o juízo sobre esse mundo virá no futuro, ó Deus. Sabemos que tudo que tem vindo hoje não é juízo do Senhor, é apenas consequência, ó Deus, de que esse mundo jaz no maligno, mas virá o juízo. E nós queremos, Pai, ó Deus, resgatar o máximo de vidas para o Senhor. Queremos colher, ó Deus, uma grande colheita de almas para o Senhor, como diz na tua palavra, Pai. Possamos, ó Deus, em nome de Jesus, resgatar vidas, saquear os infernos, ó Deus, e povoar o céu para a glória do teu nome. Te pedimos, agradecidos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você que crê, diga amém, amém. E é isso, você está revestido do Espírito Santo. Abra sua boca e deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Até mais. Compartilhe com seus amigos essa live e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais gotas de graça do poço do amor de Deus. Até mais. Um beijo no coração.